Olá, pessoal. Sou a Kelly Cristina, bem-vindos ao Investigando Eu. E hoje o episódio vai ser Por que eu saí da Umbanda. Bom, eu vou arrumando meu cabelo enquanto isso e fazendo uma hidrataçãozinha aqui. É domingo, fazer aquelas atividades de autocuidado, enfim. Tá bem frio, seco, né? Bora cuidar da pele. Bom, basicamente, eu fiquei uns 3 anos fazendo parte da religião. Eu entrei porque foi muito assim por curiosidade, sabe? Aqueles chamados assim que tu não entende, mas às vezes você vai lá porque você acha bonito, porque te cativou. Então foi assim que eu entrei, porque eu achava aquilo muito bonito e me encantou de alguma forma, sabe? Então eu visitei alguns terreiros, aí até que chegou a oportunidade de eu entrar em um. Nossa, esses incensos aqui são muito cheirosos, adoro. Enfim, então eu entrei, vesti o branco, fiz parte da corrente ali, fiquei um ano nesse terreiro, e enfim, foi um momento muito especial, sabe? Da minha vida e tudo. Porque eu recebi um apoio muito grande da espiritualidade, um suporte emocional, espiritual, isso foi muito importante. E daí, quando eu entro, né, em algo, eu sempre fico com hiperfoco, de certa forma. Então, eu pegava os livros para ler, entender como é que funcionava, sabe? E algo muito interessante é que desde o meu primeiro desenvolvimento, que tem o desenvolvimento, faz parte da corrente, eu já ali, né, incorporei uma guia que me acompanhou, uma preta velha, que ela, né, se denominava Tia Catarina. Enfim, desde o primeiro ali, claro que não é aquelas incorporações perfeitas, foi um desenvolvimento ali contínuo, cada vez era diferente. Só que essa entrada na religião foi o pontapé que fez para eu destravar minha mediunidade, porque eu não tinha nenhuma mediunidade antes de entrar para a religião. Então, foi literal. Eu lembro disso muito claro, porque foi minha preta velha que abriu, sabe? Que abriu os meus chakras. Eu não sei direito o que ela fez, mas ela que abriu o meu corpo aqui para mediunidade. Foi um momento ali de desenvolvimento, onde a gente só ficou sentado no banquinho, que é pra acostumar a energia. E eu comecei a sentir uma dor muito grande aqui, ó. No chakra coronário, na muleira, sabe? Que é chamada de fontanela. E foi um bom tempo. Gente, parecia que eu tinha levado uma paulada aqui, de tão que tava doendo, chorando. E ela fazendo aquele processo ali, mas estava sendo um processo de abertura ali para as minhas mediunidades poderem aflorarem. Então, eu lembro disso muito, assim, porque foi doloroso, não foi, assim, tranquilinho. Claro que não foi um doloroso, assim, insuportável, mas doeu muito, sabe? E o que rolou? Aí, a partir disso, gente, pensa o tanto de mediunidade, assim, que eu nem sabia que eu tinha, que foi só abrir as portas, apareceu. Então, eu comecei a ouvir. Então, foi um momento de falar, poxa, eu tô doida, porque não é fácil, né? Tu começar a ouvir coisas, mas a espiritualidade sempre provava muito para mim. E teve um episódio muito interessante disso, que foi eu tava em casa, literalmente, e eu tava numa conversa mental, né, com um guia ali espiritual meu, e ele falou assim, ó, eu vou encostar em você, tá bom? Pra você ver que você realmente tá conversando comigo. E ele encostou em mim, e eu, daquele susto, eu, mentira. Aí eu, para. E ele encostou. E eu, para. E ele encostou, para. Aí parou. Mas foi uma prova que ele me deu que a gente realmente estava tendo, né, uma conversa por telepatia. Que eu não tava doida, sabe? Que eu realmente tinha essa mediunidade de conversar e de ouvir as coisas. Então, fora isso, cara, era muito. Eu acho que meu desenvolvimento ele aconteceu muito rápido, sabe? Foi, sei lá, questão de um ano já tava questão de mediunidade aí pra lidar. Fora as outras questões da vida, era a época da pandemia ali, sabe? Então imagina, altos sonhos,
os sonhos também, gente, premonição, aqueles sonhos proféticos. Era coisa assim que às vezes levava um ano, mas acontecia, sabe? Tipo, era um negócio muito assim. E por ter esse desenvolvimento muito rápido, claro, né, levanta muitas críticas, porque não é rápido assim com todo mundo. E a outra questão é que as minhas atividades, elas não eram muito padrãozinho, por causa do terreiro. Então, né, tinha aquela, ai, tá mistificando, que preto velho não é assim, que não anda emborcado, e pipipipopopó. E assim, acho que foi um mês, a preta velha, tia Catarina trabalha comigo, ela já escou o ponto dela. Enfim, a gente não dava consulta lá ainda, mas às vezes conversava, né, com alguma amiga, algum colega. Enfim, era muito certeira as coisas, sabe? Mas isso eu sei que gerava uma desconfiança, porque, tipo, meio que recebia o recado ali, ia confirmar com a entidade mais velha da casa, e assim, a entidade mais velha falava a mesma coisa. Enfim. Então, eu sempre vivi muito na dualidade, né, ali de o contato com a espiritualidade ser muito bom, sabe? Da gente conversar muito ali, deles prestarem um suporte, principalmente um suporte emocional, sabe? Para eu conseguir lidar com as coisas da vida, sabe? Então, assim, foi algo. Era como uma mãe para mim, uma avó, né? Tipo, como uma mãe, uma avó, assim, que ela chamava de tia. Ela mesmo falava que ela não era muito velha e tal. Então, a gente teve uma conexão muito próxima, sabe? Às vezes eu tava subindo aqui a escada para entrar aqui para casa. E eu vi a imagem dela ali, tipo, na porta me esperando. Enfim, tipo, de noite, assim, em casa, às vezes eu via eles também. Tinha um medinho, mas ao mesmo tempo, falei, nossa, eu não estou só, né? Tem outros seres aqui comigo. E minha sensibilidade, assim, mediúnica era tão forte que eu sentia também fisicamente quando algum espírito passava perto de mim, ou quando a energia do ambiente mudava. Era muito interessante que às vezes eu tava lendo aqui e do nada eu sentia que chegava alguém porque a vibração do ambiente mudava, sabe? Imagina que tava água parada, aí jogava uma pedrinha e aquelas ondulações. Essas ondulações são as coisas que eu sinto. Então, a partir disso daí, eu já sabia que tinha chegado, né, um outro ser ali naquele ambiente, porque tinha mudado a vibração da energia do espaço. Enfim, foi chegou um tempo ali, um ano mais ou menos, eu já estava me sentindo muito desidentificação com o ambiente, já não estava com aquela vontade de ir mais. Aí tinha questão também, tipo, das pessoas que eu socializava, conversava ali no terreiro, de não estar fazendo mais parte, sabe, assim, de lá. Então, acho que eu fui desgostando um pouquinho as críticas, eu sempre descobri que tinha conversinha com o meu nome lá. Era engraçado que tinha muito ciúme das pessoas, sabe? Tipo, com os dirigentes. Então, se chegava um médio novo ali, às vezes querendo fazer as coisas e tal, eu sentia que tinha um ciúminho, sabe? E, enfim, eu acho que tinha muito uma questão ali também, tipo, das pessoas não saberem, não terem maturidade emocional. É engraçado, eu também não tinha maturidade emocional nenhuma, muito menos para levar crítica, às vezes, assim. Tipo, das pessoas quererem corrigir, falar alguma coisa. Claro que tudo tem um jeito certo, né? Mas eu via que as pessoas também, por mais que elas fossem bem mais velhas do que eu, elas também não tinham essa maturidade emocional, não. Mesmo sendo dirigente, mesmo sendo mãe pequena, pai pequeno, não tinha, sabe, gente? Então, eu também acho que a gente idealiza demais algumas religiões, algumas pessoas por causa do cargo. E quando a gente vai conviver, sabe, pessoalmente, no dia a dia ali, a gente vê que não é isso tudo, não. Aí tem umas quebras de expectativas muito grandes, né? Enfim, então é isso. Para quem tá entrando, não idealiza muitas pessoas, sabe? Porque por mais que a pessoa seja um dirigente, ela também é um ser humano. Então ela também vai ter que trabalhar várias questões ali na vida dela e trabalhando em coletivo, sabe? Aí, gente, eu só desembaraço meu cabelo assim, com a mão mesmo, porque ele tá pequenininho. Enfim, os cachorros latindo ali atrás. Então, retornando. Aconteceu, então sempre tinha as conversinhas relacionadas à minha incorporação. E assim, as entidades que vinham trabalhar comigo, elas não eram muito de balançar, sabe, para descer. A gente tinha um alinhamento energético ali muito regulado. Então elas desciam normal e ia, sabe? Enfim, e pela questão das vezes as pessoas não conseguirem distinguir se era eu, se era entidade, porque era tão sutil a energia deles, que a gente trabalhando ali, que
as pessoas não conseguiam sentir a diferença, sabe? Se era eu, se não era. Até que chegava para conversar e percebia. Enfim. Então, isso também, para mim, ali, que, tipo, tinha uma questão muito de me sentir deslocada e essa questão da desconfiança também. Então, de certa forma, eu não me sentia muito acolhida ali, sabe? E eu fui começando a perceber e visualizar várias outras coisas. A energia do local tava ficando muito mais pesada, sabe? Sabe quando você vai para um lugar e começa a passar mal, se sentir mal? Então, começou a ficar desse jeito. Aí, aí minha preta velha também vendo isso, ela me orientou, né? Eu falei, olha, pega tuas coisas e vaza, nega. Resumindo, e foi isso, gente. Eu saí, sabe? A gente fica com muito medo de sair também. Eu acho que a gente. Eu fiquei com medo mesmo de ter que falar, porque tem medo de receber demanda, sabe? E não conseguir tancar, né? Enfim. A gente recebe um pouquinho mesmo, mas é tomando os banhos ali, fazendo a coisa que a nossa espiritualidade orienta, consegue ficar bem. Então, enfim, esse foi o fim do meu primeiro ano ali, fazendo parte da corrente como médium. Passou um tempinho, né? Eu fiquei um tempinho sem uma casa, e eu entrei para essa segunda e a última, e ali eu permaneci uns 2 anos. Nessa casa ali tinha uma questão onde a gente aprendia mais sobre os rituais, sobre como fazer as comidas dos orixás, a comida ali para fazer um padê, essas outras coisas. Então tinha um aprendizado muito maior. Era uma casa que tinha muito mais pessoas jovens também. Então foi bastante legal ali, sabe? Fiquei 2 anos lá, aprendi muita coisa também. E foi ali que as minhas entidades de fato começaram a trabalhar, atender, fazer atendimento para as outras pessoas que viram ali. E esse foi um momento que eu aprendi muita coisa, sabe? Inclusive que a gente às vezes acha que pessoas que têm dinheiro, sabe, que elas não têm problema, que tá tudo resolvido. E eu percebi que depressão, ansiedade, problema dentro da família, sabe? Isso, independente da classe social da pessoa, ela também vai ter, sabe? Eu percebi que tá todo mundo trabalhando algo ali, independente da dimensão, independente de qual classe financeira ele pertence, independente da cor. Eu percebi que todo mundo tinha algum probleminha, sabe? Ou uns problemões. Enfim. E eu também fui vendo como que as entidades trabalham ali para orientar e como que elas realmente davam nome, sabe? De pessoas, sei lá, tá anos sem conseguir um emprego, e ela fala, não, faz esse banho aqui, faz isso, pá. A outra pessoa chegava no dia e falava, velho, consegui fazer um negócio, deu certo, consegui um emprego, que há mais de anos a pessoa não conseguia. Então eu percebi ali que o trabalho deles estava muito em auxiliar as pessoas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não têm a própria autoconsciência para fazer uma autorreflexão sobre o que está acontecendo. Então, ao eles receberem aquele entendimento ali mediúnico, um passe, isso traz mais clareza para a vida das pessoas. Então, elas conseguem entender, sabe? Claro que tem uma limpeza energética ali naquele passe. E eu percebi que eles passam muitas coisas físicas para as pessoas fazerem, que elas não acreditam muito só no mental, só na palavra. Elas sentem que tem que ter um algo físico ali. Claro que as coisas físicas apoiam também, mas o fato delas acreditarem que elas fizeram algo físico, sabe? Fizeram um ritualzinho ali, que aquilo ali vai dar bom, faz com que as coisas aconteçam mais rápido e que elas mudem também o comportamento, sabe? Porque elas vão se sentir mais autoconfiantes. Fala, não, eu recebi uma orientação aqui divina, a entidade veio lá, não sei da onde, para me dar essa resposta, entendeu? Eu confio nisso daqui e eu vou fazer isso aqui. Então, eu achava muito bonito, porque tinha muitos problemas ali e as pessoas eram acolhidas, porque nem todo mundo tinha familiar para ser acolhido. Nem todo mundo tinha um amigo. E você vai percebendo ali que imagem não diz nada, sabe? Imagem não diz nada. Porque a gente só vai saber realmente o que está se passando com aquela pessoa quando você fazer parte do cotidiano dela, quando você vê ela mesma contando para ti. Enfim, acho que ainda mais com o advento das redes sociais, a gente vê as pessoas, claro, compartilhando muita coisa boa, que tá feliz, que tá isso e tá aquilo, mas vai saber como é que tá a mente do palhaço, vai saber. Enfim, e foi ali, gente, eu acabei fazendo a feitura também, era uma casa de umbanda traçada, umbanda molocô, enfim, eu fiz a feitura de santo,
E o interessante é que você fazer feitura abre muito a sua percepção, sabe, gente? Sua percepção, sua sensibilidade. Fora várias outras coisas ali que você vai, né, se conectando maior com a sua espiritualidade. Então, coisas que estavam ali mais ou menos subentendidas, simplesmente ficam claras, né? Tipo, como se estivesse abrindo um telão aqui para você. E nisso daí, enfim, como falei, gente, todo lugar onde tem pessoas, sempre vai ter coisas boas e coisas ruins. Aí eu percebi um outro lado também da questão da religião, o mercantilismo. E a questão de muitas vezes a pessoa só querer uma resolução rápida ali pro problema dela e não querer mudar de comportamento. Da questão também muito das pessoas colocarem uma responsabilidade que é delas em cima da entidade, sabe? Elas, eu não vou fazer porque, sei lá, meu Exu vai me dar, meu Pombogira vai me dar, Preto Velho vai me dar. Então, você via que as pessoas muitas vezes esperavam um salvador, que as entidades fossem salvar elas, sabe? Eu percebia muito isso também. Enfim, altas questões. Com o tempo eu fiquei me sentindo um pouco, sabe quando você já não estava mais com aquela vontade, que você vai muito por obrigação? Eu comecei a ficar nesse estilo, sabe? Na verdade foram 6 meses. 6 meses após eu fazer a feitura, né? Durante esse período ali que eu tava passando por essa segunda desidentificação mais forte ainda, de entender os dois lados da religião, eu também comecei a adquirir outros conhecimentos. Comecei a estudar sobre o budismo, comecei a estudar ali sobre os gurus indianos, sobre yoga, sobre... Eu acho que o boom também foi a questão de estudar sobre ferramentas de acesso à consciência. Eu comecei a estudar também sobre o inconsciente coletivo, o nosso inconsciente, o nosso mental, e como que as nossas crenças ali ditam como a gente vive. Então, a partir de eu estudando muito sobre isso, eu comecei a ver, eu acho que a vida de uma forma mais racional. E eu acho que o desenvolvimento também, eu comecei a ver uma outra face do desenvolvimento. Porque eu estava numa questão mais coletiva e eu me voltei mais para o interno. Então, a partir dessa volta para o interno, eu fui descobrir que as mudanças que a gente quer, elas partem da gente, sabe? A espiritualidade vai auxiliar a gente a trilhar aquele caminho que a gente quer. Ela não vai dar um caminho. Você que precisa decidir o que você quer e começar a trabalhar naquilo ali. E as orientações vão vir para você a partir disso. Não que eles vão decidir o que você tem que fazer, deixar de fazer, sabe? Eles querem te dar essa autonomia. Enfim. E foi nisso ali, para dezembro, eu decidi sair. Dezembro do ano passado, 2024. E, enfim, acho que foi um processo também um pouco difícil para eu conseguir soltar, porque eu tinha um apego muito grande ali com as minhas entidades que eu trabalhava, na questão de, cara, né, era como se fosse, literalmente da família, sabe? Como se fosse um parente muito próximo meu, um ancestral seu, sabe, de alguma forma. Muitas vezes, os meus, no caso, eram ancestrais meus. E outra coisa que eu descobri que eu tinha uma consciência minha que estava mais elevada, que ela vinha na questão de como entidade e me orientava. Era como se eu estivesse sendo orientada por uma consciência minha mais elevada, sabe? Isso acontecia também. Então, eu fui aprendendo a desenvolver e a cuidar mais ali, sabe? Prestar mais atenção na minha intuição. Eu fui aprendendo a silenciar a ansiedade, aquela excesso de pensamentos através da meditação, através da yoga, através ali de correr minhas barras, sabe? Então eu fui conseguindo me conectar melhor com a minha intuição, me conectar muito melhor com eles. E outra coisa que eu via na questão da religião é que eu me sentia muito presa, limitada, sabe? Você só pode andar daqui até aqui. Saiu disso, entendeu? Tá saindo fora do fundamento, tá saindo fora da religião, sabe? Tá mistificando. Então, eu tinha muito essa questão de desconforto com essas questões, sabe? Eu sentia muito, assim, uma padronização, querer padronizar todas as coisas. Porque o que era um pouquinho diferente ali, as pessoas já ficavam desconfiadas, sabe? Enfim, e eu não gostava muito disso porque eu via que muitas vezes era como se eles quisessem que as entidades performassem uma coisa que elas não fossem. E assim,
Eu sou de Sagitário, gente, signo de fogo. Se sentir preso e limitado é a morte pra gente, sabe? Doido. Então, eu falei, não, não dá mais pra mim. Eu tava indo mais por obrigação do que realmente querer estar ali, sabe? Querer fazer parte do coletivo, não tava mais afim. Eu saí da religião e, enfim, eu ficando com um pouquinho de culpa por causa disso, por estar saindo. Tomei umas demandinhas ali muito fortes, uns ataques espirituais que eu falei, caralho, meu. Mas, enfim, tudo correu bem. Minha espiritualidade me acolheu, me cuidou, me passou orientação. E o mais interessante foi que que eu tive uma conversa com com a preta velha de Catarina, e ela veio me falar, sabe, que sobre a questão de encerrar o ciclo, que muitas vezes a gente expande a consciência, que eu tinha ganhado autonomia suficiente para conseguir agora dar os passinhos com as minhas próprias pernas, sabe? Sem precisar de uma religião ali, eu entendi que quem definia a minha vida eram as minhas escolhas, era a minha índole, e foi muito importante para mim que ela viesse, porque o início de tudo foi com ela e o final também. Então tive um encerramento de ciclo ali, sabe? E foi muito bonito, eu não queria soltar ela, sabe? Eu chorei muito porque, enfim, eu fiquei caramba, né? Era como se... Eu senti como se eu estivesse sendo abandonada de certa forma, mas não era nada a ver, sabe, gente? Mas eu senti, meu Deus, tô sendo abandonada e tal. Mas não foi isso. E teve uma fala muito bonita do amigo meu, Juan, que eu tava conversando com ele sobre isso, e falou assim: não, você é ela daqui uns anos você vai ser igual a sua preta velha. E eu falei, caramba, realmente. Então ele me trouxe uma percepção muito legal, que a gente vai ser os nossos guias daqui uns anos, sabe? E foi muito legal, muito bonito isso daí. E é isso, gente, a partir de hoje, eu não me vejo mais dentro de uma religião. Foi por isso, né, resumindo por tudo isso, ali que eu decidi sair da Umbanda. E eu não me arrependo em relação a isso. Eu entendo muito, tenho muito respeito pela toda a espiritualidade que trabalha nas linhas, tem espiritualidade por toda a minha espiritualidade. E que você sair de uma religião não significa que você vai sair, que você vai abrir mão da sua espiritualidade. Pelo contrário, muitas vezes você vai estar muito mais conectado com eles e sem a questão da performance ali, sem querer ditar como que a sua mediunidade deve funcionar, sabe? Isso é muito importante porque é sobre liberdade, é sobre você receber diretamente ali sua orientação, sua intuição, e é você manter a conexão no dia a dia, sei lá, bota um cafezinho, medita, se conecta com a energia deles, porque vem, gente. E eu percebi que, assim, durante esse momento, muitas vezes eles falavam, cara, a gente sabe de tudo que está passando na sua cabeça, se tem algum perigo, alguma coisa, a gente vai vir na hora para te orientar. Então, eles estão sempre comigo, sabe? E o fato de eu sair da religião não quer dizer que eles me abandonaram por causa disso. Porque eles não vão. Eles estão sempre comigo. É a minha espiritualidade, não é a espiritualidade do terreiro. Entendeu? Então, é isso que eu quero deixar também de recadinho para vocês. Se vocês são as pessoas que não se identificam mais com o ambiente que você está, independente de qual seja a religião, não se sintam culpados em mudar, em sair daquilo ali, sabe? Porque ir por obrigação é inclusive pior, porque você tá indo contra um limite seu. Então a gente tem que ter um autorrespeito muito grande, sabe? E se você não se identifica mais com o local, mano, tchau e benção, sabe? Tchau e benção. Enfim, o vídeo já tá chegando aqui ao final. Vou pedir para vocês por curtirem, deixarem comentário aí também, compartilhar com os amigos e se inscrevam. Toda segunda vai ter vídeo, tá bom? E eu quero deixar uma frase muito, muito importante para mim, que eu acho que é o meu lema agora. E para aqueles que se julgam demais, permita-se ser. Permita-se ser e experienciar além daquilo que é conhecido. Porque a gente está num processo de movimentação muito grande. Então, novos tipos de mediunidade vai surgir. Sua personalidade ela vai ser diferente dos outros e seus guias estão alinhados com a sua energia, com a sua personalidade. Se tu é uma pessoa diferente, eles também vão ser. Eles não estão aqui para te padronizar e para fazer com que você seja igual aos demais. Tá entendendo? E é isso, meus amores. Beijos. Beijos da Kelly. Fiquem com Deus e ó, a espiritualidade de vocês, ela é de vocês. Ela não é de nenhuma religião.